Olá, seja bem-vinda de volta ao podcast Mulheres na Pan. Eu sou a host, sou a sua anfitriã nesse espaço dedicado a falarmos com mulheres maravilhosas, inspiradoras, com histórias que nos conectam. Eu sou a Sinara Maria e estou no Instagram no @eusinaramaria, lembrando que Sinara é com C, então no @eusinaramaria e também no LinkedIn Sinara Maria. E este podcast não se trata sobre mim, se trata sobre essas convidadas maravilhosas que vêm aqui e que hoje pararam a sua agenda, e é o caso hoje da doutora Daniele de Lara. Seja bem-vinda ao podcast Mulheres na Pan, doutora. Muito obrigada, Sinara. Oi, todo mundo. Que prazer recebê-la, muito obrigada. Eu sei que é muito difícil uma agenda de uma médica, né? Parar essa agenda. Para vir aqui, para conversar, mas eu tenho certeza que você conhece todo o poder que tem de a gente compartilhar nossas histórias, né, doutora? É uma alegria estar aqui, né? Te agradeço. Parar, mas estou muito feliz que deu certo. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Doutora, eu sempre faço aqui, eu te chamo de doutora mesmo. Como é que você prefere que eu te chame? Daniele, né? Daniele. Hospital, as pessoas te chamam de Daniele. Me chamam. Ou doutora Daniele. No hospital tem a coisa do doutora, mas a gente não tá no hospital, né? Isso é só uma conversa. Vou tentar. Tá, vou ver se eu consigo Daniele ou da doutora Daniele, tá? Bom. Daniele, tem muitas coisas que eu poderia falar sobre você, sobre a sua formação. A gente, quando traz convidadas aqui, a gente tem sempre uma lista de conquistas, né? E aqui a gente gosta de falar muito mais, além das conquistas, aqueles papéis certificados, as coisas todas que a gente vai conquistando, que, claro, são um orgulho para nós. Mas tem muitas outras coisas por trás de cada conquista. É o que a gente vai conversar hoje, né? Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é a Daniele de Lara. Eu sei que você já falou que veio de São Paulo, se apaixona por Blumenau. Conta um pouquinho desse começo pra gente, da onde vem a doutora Daniele de Lara, por favor. Tá bom. Bom, como você já falou, eu sou uma médica, também sou uma esposa, uma mãe, né? Eu me defino como uma pessoa muito sonhadora, que sempre sonha muito longe e que nunca teve medo de abraçar os desafios, né? Eu sou movida por desafios, na verdade. Então, como a gente conversou, eu sou natural de São Paulo, moro em Blumenau desde os 17 anos, né? Vim para cá fazer a universidade, o curso de medicina, e aqui me apaixonei e fiquei. Que legal, né? Que legal. E nesse trajeto, então, me formei médica, depois me formei em neurocirurgiã. A partir daí, fui para os Estados Unidos, morei lá alguns anos, onde fiz uma formação complementar em neurocirurgia para trazer novas técnicas, né, para os nossos pacientes de Blumenau. E assim construí minha vida. Nossa, você sempre quis ser médica? Sempre quis ser médica. Tem uma fotinha minha criança, assim, que eu tô de 5 aninhos, a professora fantasiou, Sério? mas eu tô de enfermeira, na verdade. Mas Entendi, eu já era mas da já era saúde. da saúde. Já tinha essa inclinação, então. Sim. E aí, nessa coisa de ser muito sonhadora, uma época eu queria ser arqueóloga, mudei, fui visitar universidades, mas depois voltei para medicina e nela fiquei. Sou apaixonada pela medicina, sempre quis ser Sempre médica. muito estudiosa? Sim. Era Porque aquela chatinha... é o perfil, né? Sim, aquela chatinha de óculos e aparelho que ninguém gostava. Entendi. Que era muito dedicada. A prova. Sim, eu sempre fui. Na escola, por diversos motivos, acabei sendo 1 ano e meio adiantada na minha formação. Então, terminei a escola muito cedo, né? Então, meus amiguinhos tinham, por exemplo, 7 anos. Naquela série eu tinha 5,5. Nossa. Então, eu sempre fui a mais nova, mas eu sempre fui uma criança mais alta. Então, passava ali, né? E isso acho que colocou em mim mesma um desafio de sempre conseguir ser melhor, assim, o medo de, será que ela devia estar nessa série? Será que ela realmente podia ser adiantada? Então, sempre sou uma pessoa que eu me cobro muito, assim. Olha. Mas foi muito legal para mim, porque me permitiu me formar bem jovem, a escola. Sair na frente, né? Sim, entrar muito jovem na universidade, né? Eu comecei a faculdade, eu era menor de idade, ainda tinha 17 anos, né? E me formei cedo na faculdade também e me abriu diversas portas, tanto essa rotina de ser uma pessoa que gosta de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de saber coisas diferentes. Quando eu conheço alguém que tem uma profissão que eu não conheço, eu gosto, me interessa, assim. E isso foi uma grande abertura para mim. Facilitou muito essa possibilidade de fazer tudo muito jovem, né? Sim. Porque na medicina tudo é muito longo. É verdade. Né? Tudo é muito longo. Então, quando você consegue começar um pouquinho antes, sem dúvida, é um facilitador. Nunca tivesse nenhuma dúvida sobre a escolha, então, ao longo da infância, da adolescência, sempre teve muita clareza. Sim, sempre quis cuidar ser de médica. pessoas. O cuidar, assim, o fazer diferença. Acho que isso é uma coisa que me move, assim, sentir que eu fiz diferença, né? Independente como, mas isso foi uma coisa importante. Aí belisquei outras áreas, para ter certeza que era aquilo mesmo, mas acabou sendo a medicina, sempre fui apaixonada por ela.
E aí, ao longo do curso, no começo eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer. Cheguei uma época a pensar em fazer cirurgia cardíaca, que eu achava muito bonito. Mas aí passei pela disciplina e não era bem como eu imaginava. E aí eu me lembro como se fosse hoje, assim, no dia que um professor, era uma aula de neurologia, e é um professor que hoje é meu colega, uma pessoa muito querida, e ele deu uma aula sobre demências. E eu sou a única médica da minha família. Olha! Então, pra mim, demência, era assim, ficou velhinho. E aí, a memória ficou ruim, natural da idade. E quando ele começou a explicar que não, existem alterações no cérebro, proteínas que são produzidas, ligações que são alteradas, aquilo, eu lembro a sensação que eu tive como se fosse hoje, assim. Aquilo me deixou encantada pelo cérebro, eu fiquei apaixonada. E a partir daí, comecei a fazer estágios, descobri a neurocirurgia, esse era o terceiro ano da faculdade, e a partir dali tive certeza que era neurocirurgia e não tive mais nenhuma dúvida nesse Essa relação caminho. Da demência que você falou com a neurocirurgia, desculpa, eu sou uma pessoa que sou leiga, e provavelmente quem está nos ouvindo também pode estar se perguntando, né? Essa relação, por quê? Por que te conectou? O que chamou ali? A demência me levou para estudar o cérebro, tá. Né? Essa máquina fantástica, Sim. Que para mim era uma coisa muito óbvia e de repente não, existem vários circuitos ali por trás que vão levar uma pessoa a ter, por exemplo, um derrame e ficar sem falar ou sem mexer o pé esquerdo. Por que é essa sequela? Por que é outra? E aí eu comecei a fazer estágios nessas áreas. Então, primeiro na neurologia, e aí eu sou uma pessoa que eu gosto de uma vida mais agitada, e conheci a neurocirurgia, e aí na neurocirurgia eu fiquei. Então, a demência, essa aula desse professor foi a abertura para o sistema nervoso, assim, para mim. Para entender o que acontece com a gente. E é muito comum, né? Sim, é algo sem muito dúvida. comum. Sim, daqui a pouquinho eu acho que vai vezes. ser muito interessante se a gente puder falar um pouquinho sobre isso também. Claro, que é uma sem parte dúvida. mais da sua especialidade também, falar um pouquinho sobre isso, tá? Sim. E eu tô imaginando você, então, crescendo em São Paulo. São Paulo capital. Santos, eu sou do Santos e litoral. Santos, mas também uma grande cidade, Sim, né? E aí, com esse interesse todo por cuidar de pessoas, passa na faculdade de medicina da FURB, da época, né? A gente está falando de alguns anos. 99. O curso estava recém começando? Eu sou da 10ª turma já. 10ª turma já? Tinha bastante, então já tinha um pouquinho antes, né? Sim. Eu pergunto porque a minha turma foi uma das primeiras no curso que eu fiz também, então tudo estava muito começando naquela época, né? Sim, era tudo muito novo, né? Na década de 90, né? Tava vindo. E aí você fica em Blumenau porque gosta da tradição alemã. Como é que é isso? Fui muito bem acolhida aqui em Blumenau. Eu vim e não conhecia receberam. ninguém, né? Fui muito bem acolhida, fiz amizades que são amizades que eu tenho até hoje. É uma cidade que me passou segurança, que me permitiu morar aqui, como eu comentei, menor de idade, sem os meus pais. É verdade. Né? Eu nunca tinha morado sozinha antes, sempre morei com os meus pais, né? Comecei o curso de medicina e, como eu falei, sou uma pessoa que eu sou um pouquinho agitada, então eu já era formada em inglês naquela época. Tive a oportunidade de ser professora de inglês, então dei aula de inglês em várias escolas aqui de Blumenau por 3 anos, legal. junto com o curso. Era um dinheirinho que eu tinha meu, assim, me dava uma certa sensação Tu conseguias conciliar, estudar medicina e dar aula? Sim, eu dava aula à noite e nos sábados de manhã. Aí no 4º ano eu tive que parar, porque começam estágios mais, assim, que demandam mais tempo, né? Mas eu amava, eu sempre gostei também muito de dar aula. Então legal. eu dei aula de inglês, inclusive dei aula para alguns colegas que foram meus professores no curso de medicina Meu Deus, depois. Sério? Olha que legal. Tenho pacientes que foram meus alunos de que inglês. Legal. Sim, muito legal. Então, eu fui construindo mesmo a minha vida aqui, Sim. né? Eu fui criando conexões com a cidade. Durante o curso de medicina, eu fui selecionada num concurso, num projeto que antigamente chamava Projeto Rondon. Depois virou Projeto Universidade Solidária, que é um projeto em que seleciona estudantes de diversos cursos da universidade para visitar comunidades, cidades mais carentes e implementar lá projetos de saúde, por exemplo. E aí, eu fui selecionada no concurso que a FURB fez e fui para Sergipe, quando eu estava no 3º ano da faculdade. Ficamos lá um mês. Foi uma experiência incrível, assim, que abriu a minha mente para um Brasil que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia, né? E também ali eu fiz amigos de outros cursos, porque a gente na medicina, como estuda o dia inteiro, acaba ficando muito dentro daqueles grupinhos. Então, tenho amigos até hoje da psicologia, do direito. Que bacana. Muito legal, da fisioterapia. E aí criei mais vínculos ainda, então abri o meu leque de amigos, assim, extra universidade, e fui criando raízes. Então é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande e que eu amo morar. Assim. Que legal, que legal. E aí então você veio sozinha, sem família? Sim, vim sem sozinha. família. Como é que foi essa saída de casa? Minha mãe fala hoje que assim, ela acha que ela estava doida naquela vez, assim, porque... Mas eu sempre fui muito
muito, assim, decidida das minhas escolhas. Então, eu queria fazer medicina, era medicina. E uma criança que sempre estudou por conta própria, adolescente. Então, acho que os meus pais viam aquele meu desejo tão grande, né? E aí eu passei em alguns vestibulares. E o meu pai é do Paraná, então a gente sempre vinha passar as férias aqui na região sul. E tinha essa vontade de voltar a morar aqui. Então, quando eu passei, dentre os lugares que eu passei, Blumenau, pareceu uma possibilidade desse retorno. Que já tinha passado por aqui, então, para visitar? Já, várias vezes. Tenho fotos minhas de criança na prainha. Ai, que legal. Várias vezes. Mas a gente sempre vinha passar as férias aqui para Blumenau, Joinville. E aí foi essa possibilidade de talvez retornar a família para Blumenau. Então, eu vindo na frente. Só que a família nunca veio. A família não veio. Não. A família não quis vir. Aí, meu pai estava fazendo universidade, um segundo curso universitário. A minha irmã passou na Universidade de Direito também, lá em Santos. E acabou ficando amarrado. Sim. E eu fiquei aqui, né? Mas eles amam vir para Blumenau. Mas depois de um tempo também já estava mais estabelecida, né? Estabelecida, com apoio, sempre o apoio deles, né? Sim, porque a gente, assim, dava aula, mas é um salário pequenininho, que era só para ajudar numa coisinha ou outra, né? E aí acabei ficando. Eles nunca vieram morar aqui. Vêm muito visitar, mas acabou ficando só eu mesmo. Que bacana, que bacana. E aí você termina a faculdade de medicina, já sabendo o que quer, né? Da tua especialidade, a especialidade que você gostaria de fazer. E você vai para os Estados Unidos? Primeiro fiz a residência. Fez a residência. Onde é que fez? Aqui no Santa Isabel. Aqui. Isso. Então, os preceptores, né, que são os professores da residência, a gente usa esse nome diferente. E para quem não está acostumado, né, residência é a especialização quando a gente acaba o curso de medicina. Então, você vira médico clínico geral, e se você quer ser um especialista de alguma área, você vai buscar residência. A de neurocirurgia é uma das mais longas, são 5 anos de residência, né? Então, a faculdade são 6 anos. E aí mais 5 da residência. Por isso que eu digo que o fato de ter começado a faculdade muito jovem facilita. É verdade, né? te ajudou. E aí desde o 4º ano, então, decidida fazer neurocirurgia. E nós temos a residente de neurocirurgia. Naquela época era a única do estado. Era aqui em Blumenau. Hoje em dia também tem em Florianópolis, mas naquele momento tinha apenas aqui em Blumenau. E aí eu decidida. Não tive muito apoio no começo, confesso. Por quê? Porque você não vai ter vida pessoal, é uma especialidade de homens. Realmente, vai no Congresso Brasileiro, vai ter o Congresso semana que vem, eu vou participar. Eu sempre brinco que o banheiro feminino é um vácuo, assim. É mesmo? Só tem as moças dos estandes e uma ou outra. Isso que hoje tem bem mais, né? Mas isso, não vai ter vida pessoal, é especialidade de homem, você não vai ter força para fazer o que precisa fazer, você não vai aguentar. Nossa. Foi realmente assim, o apoio foi bem pequeno. Quem falava isso? Geral? Os meus professores, né, os colegas, porque realmente não tinha mulher neurocirurgiã. Era uma coisa diferente, assim. Mas eu não me via fazendo outra coisa. Então, uma época eu fiquei num conflito, e aí falando a coisa da certeza, ali no 5º ano, nas férias, eu fiz diversos estágios aleatórios, porque eu queria ter certeza. Eu fiz cabeça e pescoço, cirurgia vascular, várias especialidades, e rodei, e vi que realmente era aquilo que eu gostava, né? Então, foi muito difícil esse apoio. Então, daqui no começo, os professores que a gente precisava dar uma carta de apresentação para a prova de residência de algum médico, dizendo que você é um bom professor, foi um bom estudante e tal. Uma das cartas que me deu foi um professor pediatra, que tinha sido meu aluno do curso de inglês, por sinal. E um outro professor urologista. Eu pensei, eu tenho que pegar uma especialidade bem masculina para pedir esse apoio, né? E aí eu fui conversar com ele, que a urologia também é uma área, a maioria de homens. Sim. E ele me deu uma carta maravilhosa, assim, me recomendando. Mas mesmo depois que eu passei na prova de residência e comecei o curso, assim, pra você ter uma ideia, até a aposta de quanto tempo ia demorar para eu desistir. Não acredito. Sim, até a aposta dentro do hospital, assim. Então, foi um começo difícil no sentido de você já ter uma área difícil, que não é fácil, né? E sem apoio, assim, geral. Sim. Por outro lado, os meus professores da época, meus preceptores, sempre me apoiaram demais, que hoje são os meus sócios, porque eu trabalho com a equipe com a qual eu me formei. Sim. Né? Eu vou para os Estados Unidos e depois voltei. Sempre me ajudaram, assim, especialmente em conflitos pessoais que existiam.
E então isso foi de grande ajuda para conseguir. Sempre tem aqueles que apoiam, né? Mesmo porque seja uma minoria. Sim. Ou nem que seja um. Mas se a gente tiver a abertura, a gente vai encontrar pessoas. E a gente tem que ficar com eles, né? Isso. Tem que receber isso das pessoas que nos apoiam. E não tem ideia de como faz diferença, né? Quando você tá no mar de não, ver um sim, faz muita diferença. Mas como eu falei, assim, sempre fui muito decidida. Então, para mim, uma vez eu vi uma pessoa falando uma coisa que eu achei muito interessante, que ela assim, quando você tá com um problema muito grande, é como se você estivesse numa praia com areia muito quente e você tá querendo chegar no mar. Você tá passando seu pé tá queimando, mas você sabe que quando chegar no mar vai ter valido a pena. Então, eu sempre penso nisso, assim, né? Ótimo. Então, foi um desafio, mas eu via lá na frente que valeria a pena, que eu iria conseguir o meu objetivo, porque isso dependia de mim, né? Então, quando eu acabei a faculdade, aí eu iniciei a residência. Foram esses 5 anos de formação até me tornar neurocirurgiã. A dedicação grande no sentido, até para as pessoas tentarem se teletransportar quando você conta a história da dedicação, né? É em termos de tempo, é em termos de agenda. Por que uma neurocirurgiã teria mais desafio que uma outra especialidade, por exemplo? O que exige desta profissional? A neurocirurgia é uma especialidade que ela lida com cirurgias programadas. Então, um exemplo, a pessoa descobriu que tem um tumor no cérebro. Ela vai fazer uma consulta, um planejamento, nós vamos agendar uma cirurgia, né? Mas também lida com trauma, que são cirurgias inesperadas. Estou dirigindo o seu carro, de repente se distrai, passa uma moto, uma bicicleta, e ele é um acidente, a pessoa tem um traumatismo craniano e ela precisa de uma cirurgia de urgência, né? Alguém tem que estar disponível para fazer a cirurgia de urgência. Então, existe, claro, uma divisão dentro da equipe, né? Às vezes você faz uma cirurgia programada, mas às 3 horas da manhã o paciente tem um pico de pressão alta e aquilo ali sangra. Sim. E alguém te liga. Então, a dedicação, que também existe em outras especialidades, mas é mais no sentido de você não ser dono do seu horário. Sim. Né? E quando você está na residência, como diz o nome, é residência, né? Porque teoricamente reside dentro do hospital. Numa especialidade assim, você é a porta da frente. Então, você está no hospital o tempo todo. Né? Então, teve uma intercorrência, é você que vai ser contactado para, inicialmente, levar para uma tomografia, conversar com o neurocirurgião responsável. Então, são muitas horas de disponibilidade e uma sobrecarga mental que isso eu falo para o meu marido lá em casa. Não tem como descrever o nível da responsabilidade, né? Você está operando o cérebro de uma pessoa, não é só aquela pessoa, é aquela família, são os filhos, são os pais, né? Não tem o que eu dividir. Eu tô ali, tenho um tumor e está sangrando, e se eu cortar, se eu coagular aquela veia, vai ficar sem mexer a perna. Se eu não coagular, pode ser que sangue, tem que fazer transfusão. Não tem como eu parar e dizer, olha aqui, o seu pai está sangrando, o que você acha que eu faço? Né? Então, a sobrecarga mental é muito grande. E isso eu acho que, assim, quando os meus alunos falam que querem fazer neurocirurgia, eu sempre digo isso para eles. Tem que estar com uma base legal, tem que estar bem aterradinho. Sim. Para dar conta dessa responsabilidade. E, querendo ou não, uma cirurgia, ela demanda uma enormidade de profissionais e equipamentos, né? Tem um cirurgião, geralmente tem um cirurgião auxiliar, tem um anestesista, tem um enfermeiro instrumentador, tem a equipe, tem o material que foi esterilizado por um outro profissional que chega pra gente. Mas se não dá certo, por algum motivo que não foi seu, é você que é a linha de frente, né? Foi em você que foi confiado. Sim. Então, eu te diria que por esses motivos. Tanto o fato de não ser dono do próprio horário, tá sempre disponível, como a sobrecarga mental. Ou seja, que a pessoa realmente tem que tem que ter uma vida mais equilibrada. Todos nós temos que tentar ter uma vida mais equilibrada. Como você falou, tem que estar com o pezinho no chão. Sim. Porque existe, sim, para alguns profissionais, todas as profissões são importantes, né? Mas eu imagino que o médico, e aí dependendo da especialidade, essa que você está colocando, que é a sua, realmente é isso, deve ser uma pressão todos os dias, né? Sim. Todos os dias, quando você sai, você vai mexer com vidas, né? E você vai ajudar a definir o destino e o caminho dessa vida, né? E tem mais um detalhe. Quando você está passando por uma situação grave como essa, vou dar de novo o exemplo do tumor, que a minha subespecialidade dentro da neurocirurgia são tumores cerebrais. A minha mãe não está falando enrolado que tem um tumor, ou não está enxergando direito. Ela não tem só ela. Né? Então, o meu consultório, hoje à tarde, eu vou atender 14 pacientes. Cada um deles tem um tumor, cada um deles tem um problema, cada um deles tem um sintoma. Mas a pessoa, claro, ela não quer saber, ela quer que resolva o problema dela. Sim. Então, todo mundo quer ser para ontem. Só que eu sou uma só. Né? Eu tenho um professor que falava que nós somos como artesãos.
não dá para fazer 2 artesanatos ao mesmo tempo. Você vai fazer um, quando acabar, não tem como você delegar aquilo. Tem que ser com a sua mão, né? Então, também equilibrar essa ansiedade, essa angústia do paciente e da família, que é natural, né? Se fosse comigo, também me sentiria assim. Também é difícil, porque todo mundo quer ser prioridade. Então, dentre os graves, porque todos são graves, eu tenho que escolher os mais graves, que precisam ser para ontem, e aqueles que dá para esperar para amanhã, e daqueles que dá para programar para o mês que vem, né? Então, também essa coisa da psicologia e de os pacientes entenderem o que precisa, né? Neurocirurgia é uma cirurgia complexa, se a gente puder programar, sempre o resultado é melhor, planejar o melhor equipamento, o melhor horário, o melhor profissional para estar junto nessa equipe toda que eu comentei. Às vezes não dá. A melhor parte das vezes é programável? As doenças que vão no consultório, sim. Os tumores cerebrais raramente são coisas que vão se explodir para amanhã, né? Mas nem sempre. Às vezes o paciente chega com sintomas muito avançados. Ah, a boca tá ficando torta. Ah, eu achei que a próstata da mãe tava não sei o quê. Aí começou a morder a língua. Ah, não, é porque tá inchado. Aí depois de tempo, quando parou de falar, descobriu que fez o diagnóstico que era um tumor. Então, assim, a gente já perdeu tempo ali. É uma situação que precisa correr um pouquinho, né? Tudo é tempo, né? Na tua especialidade tempo é ouro, né? E por outro lado, tem doenças que escorregou em casa, bateu a cabeça. Hoje em dia, ainda bem, os hospitais têm muito mais disponibilidade de exames de imagem, tomografia, né? Se pensar 15 anos atrás, uma tomografia, nossa. É verdade. Hoje em dia, se você escorregar, bater a cabeça no hospital, você vai fazer uma tomografia. Às vezes, come uma bolinha lá, que é um tumorzinho, mas que tá ali. Não vai precisar, provavelmente, nem operar aquilo, né? Então, também lidar com essa angústia da pessoa que, claro, de novo, se fosse eu, também ficaria preocupada. Então, né? assim, tem que fazer uma faculdade de psicologia ao mesmo tempo, né? Administração, porque administra, inclusive, as decisões, uma tomada de decisão o tempo inteiro, né? Sim, então essa sobrecarga mental que eu disse. Você, você não quer me operar? Não, não quero. Mas assim, deixa eu te explicar como funciona, né? Tem equipamentos que às vezes não tem aqui, vem de fora. Então, porque a pessoa não quer ir pra casa com aquilo, não quer esperar 30 dias, claro, né? É angustiante, exato. Só que para ela, às vezes, é melhor programar e vir um aparelho de qualidade, um profissional, um anestesista específico, né? Do que a gente fazer na pressa. Então, também esse joguinho de cintura, mas é mais uma azeitoninha na história da sobrecarga mental. Sim. Né? Porque você tem que estar ali e todo mundo quer ser atendido como uma pessoa simpática, feliz, animada, que passe segurança. Então, você sempre tem que estar bem. Então, por isso que eu te digo, acho que os desafios relacionados à profissão, assim, são principalmente esses dois. O tempo e a mente. Entendi. Nossa, eu tô aqui me imaginando num dia a dia teu, né? Como é que é uma rotina sua, como médica neurocirurgia, a primeira, que foi de Santa Catarina? O que a doutora Daniela de Lara faz, assim, todos os dias? Como é que é essa rotina? Eu estou tentando imaginar, e até para explicar, porque, até para não romantizar muitas vezes, né? A profissão, para quem está ouvindo, até as estudantes, as futuras mulheres, ou os homens, né? E queiram se dedicar a isso também. Conta um pouquinho da tua rotina, para a gente entender. Antes eu quero falar assim, eu tô falando isso, gente, mas é maravilhoso, eu sou apaixonada. Não, a gente entendeu. Não faria nada diferente. Até porque você não estaria aqui se não gostasse, eu não sou amasse. Sim. Eu acredito, tá? Bom, como eu falei, eu sou esposa, sou mãe. Então, a minha rotina começa com a minha família. Né? A minha filha tem 7 anos, é uma criança super divertida, gosta de conversar, eu amo conversar com ela, me divirto demais. Ela conta toda essa foca da escola, assim. Tá ligada? Porque o marido da professora, não sei o que, ela sabe tudo. E ela puxa a mamãe, assim, nessa dinamismo e também? O pai também. O pai também é de conversar, e ela é mais agitadinha, assim, que nem eu. Que legal. É uma figurinha. Então, minha rotina é assim, começa com eles, arrumo, vai pra escola, e aí depende o dia, que a vida do neurocirurgião é bem variada, né? Me divido em diversas atividades. Então, as minhas atividades são o meu consultório, que atendo dias predeterminados. Tem dias que eu vou para o centro cirúrgico. Então, tem neurocirurgias que são muito longas, que levam 8, 10, até 12 horas. Então, seguidas? Sim. Você fica lá 10, 12 horas seguidas naquela sala? Fica. Então, tem dias que são dias de cirurgia. Hoje não é um dia meu comum de cirurgia, mas eu vou fazer uma cirurgia por esses motivos técnicos que eu estava falando antes. Tem dias em que eu geralmente tenho tudo um pouquinho em cada dia, tá, gente? Mas assim, essas atividades. Eu também sou professora na universidade, no curso de medicina, então tem os dias em que eu estou dando aula, e dar aula para medicina não é só sala de aula, diferente da maioria dos cursos, então tem dias que são aulas teóricas lá na universidade, mas também tem aulas que são no hospital universitário, em que a gente atende pacientes, né? E faz a consulta junto
junto com os alunos. Então, ao mesmo tempo que está em atendimento, está ensinando. E tem momentos em que a aula é dentro do Hospital Santa Isabel, examinando os pacientes internados. Então, os alunos têm essa vivência, atender um paciente programado, ou um acompanhamento num consultório, mas também o paciente que internou pelo pronto-socorro. Eles ficam junto ali, ficam do ladinho junto. ali. Isso, então eles vão viver essa dinâmica, até para conhecer a especialidade. Precisa, né? Tem em todas as especialidades isso. Então, e aí à noite, aos finais de semana, nós temos uma escala e, eventualmente, eu sou o sobreaviso. Não fico no hospital, mas se acontecer alguma coisa, me chamam. Essa madrugada, me chamaram. Então, aí a gente vai, às vezes, fazer uma avaliação, se precisar fazer uma cirurgia. Então, a minha rotina é essa. E então, o telefone está sempre ligado. Sempre ligado. Então, às vezes o paciente fala, doutora, dá WhatsApp, gente, sem condições. Porque, assim, é SAMU, é o hospital, não tem condições, né? E aí, essa rotina equilibrada com o marido e a filha, né? Mas é tudo bem organizado, assim. Dá para organizar? Então, dá, super organizado. Então, tem os dias, tem os horários, né? Meu marido é uma pessoa maravilhosa, me apoia bastante também, então me ajuda a ter esse equilíbrio, dias que não dá para ir, vai, tem os dias deles, meus dias em relação a algumas atividades com a nossa filha. E dá, mas é tudo isso. Que delícia, né? Quando a gente faz o que gosta, realmente. Sim. Por exemplo, acordar no meio da noite, numa ligação dessa, não é um peso, então? Tem dias que né? Que você falou, vamos romantizar. Tem dia que é frio, eu não prefiro ficar dormindo embaixo do meu cobertor. Tipo essa madrugada? Entende? Ligaram, aí você vai rapidamente, normalmente é emergência? Às vezes precisa ir, às vezes não precisa. Às vezes o colega tem uma dúvida, quer que avalie uma tomografia, né? Às vezes precisa ir fazer uma avaliação, às vezes precisa ir fazer uma cirurgia. Então, depende. Mas me anima ter essa atividade, né? Eu gosto. É uma adrenalina, né? E a história de ser útil, a história de fazer diferença na vida das pessoas, sabe? Cada um faz diferença de uma forma, né? Essa perfeito. É a minha. E então faz parte da profissão e é muito gostoso, assim, você vê o paciente chegou que não tá bem, muitas vezes está em coma e dá alta pro paciente, vai embora caminhando, conversando. Nossa, deve ser maravilhoso, nossa, é uma né? sensação maravilhosa de realmente estar ali fazendo algo, né, produtivo que vai ajudar. Então é muito bom. Deve ter uma gratidão envolvida muito grande, tanto por você, a sua, para com a vida, para com o talento, esse dom de estar com pessoas, e porque não é uma coisa fácil, imagino fazer uma cirurgia de cérebro, né, gente? Sim, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que a gente acorda e faz aqui. Ela exige muita técnica, né? Você deve ter estudado muito para chegar até aqui e conseguir fazer isso. Sem dúvida. Essas formações ali todas, até nos Estados Unidos. A gente não falou sobre os Estados Unidos, né? É mesmo. A gente pulou esse capítulo, eu acho interessante. Você foi para onde? Então, quando eu acabei os 5 anos da residência, Sim. Eu queria fazer uma coisa diferente. E estava começando a se consolidar nos Estados Unidos uma técnica chamada cirurgia cerebral por vídeo, em que ao invés de você ir através do crânio, né, que tem todo o estigma, às vezes é um tumor benigno, mas tem que raspar o cabelo da mulher, né? Não é um câncer, mas fica aquele estigma. Fora que é uma cirurgia mais agressiva, claro, abrir a cabeça. Estava se consolidando a cirurgia por vídeo, que faz, a maioria das vezes, através das narinas. E um dos principais neurocirurgiões que fazia isso estava se estabelecendo no estado de Ohio, na capital chamada Columbus. E aí eu fiz um processo seletivo também e lá fui selecionada. Então morei lá nos Estados Unidos, em Columbus, por 2 anos, onde fiquei acompanhando e auxiliando nesse tipo de cirurgia para poder depois realizar aqui no Brasil. Então foi uma experiência muito boa também. Deve ter sido muito enriquecedora, né? Só o fato de ir para um outro país, né? Sem dúvida. Tem um monte de coisas que vem junto com esse tipo de experiência. Não foi só medicina, né? Tem uma até série valorizar de o próprio Brasil também. Né? Porque a gente também acha que a gente olha um pouquinho de fora achando que sempre como se fosse algo muito melhor, sim, né? Sim. Então foi muito bom, assim, do ponto de vista tecnológico, né? Tecnologias que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia. Sim. Também conhecer novas práticas, né? Trazer coisas boas de volta para o Brasil. Lá faz-se aprender assim. com quem está já mais avançado. E a gente sabe que países mais desenvolvidos têm essa característica, né? E ter esse anseio do melhor, sabe? Ter essa vontade. Não assim, é assim, sempre foi assim. Mas pode ser diferente, pode ser melhor, pode ser mais eficaz, né? Pode ser mais leve, no sentido da recuperação desses pacientes, né? Algumas coisas são adaptáveis à nossa realidade, outras não, né? Mas foi muito bom. Morei lá muito frio. Nossa, 18 negativo, assim. Aqui tá tranquilo hoje. Então, eu não sou muito do frio. Mas lá muito, muito frio. Mas foi muito bom. Gostei de morar lá. E aí, quando eu Foi acabei... sozinha também?
fui com meu marido. Entendi. E aí, quando acabei, a gente começa aquela fase de, né, onde vou e tal. E inicialmente a ideia era voltar para Santos. É mesmo? Sim, era assim, por uma questão da minha família. Sinto muita saudade de não ter esse convívio diário com eles. Mas quando teve a proposta de Blumenau, assim, ai, gente, aquele calorzinho do coração, sabe? Já voltou, né? Sim. E aí acabei voltando para cá. Não resisti. E aí você foi trabalhar no hospital? Aí voltei para São Isabel, onde eu fui aluna estagiária, residente, né? Nossa, de novo, né? Aquele começo. Eu tenho um carinho muito grande pelo hospital. E também comecei como professora da FURB. Sou professora há 12 anos já, do curso de medicina. Então, comecei nas mesmas salas de aula onde eu estudei. Olha que legal. Então, é muito gostoso. Eu me sinto devolvendo um pouquinho do que eu recebi, sabe? É ótimo isso. Muito gostoso. E na universidade também sou bem envolvida. Eu oriento no curso de medicina, em vários cursos da medicina também. Nós temos umas coisas chamadas ligas, que são alunos de vários semestres que se reúnem por vontade própria para estudar um assunto específico. Então, eu sou orientadora da Liga de Neurociências. Meus alunos são os mais fofos, mais dedicados, legal. Eu amo. E aí, desde então, estou aqui, no Santa Isabel, atuando como neurocirurgiã, e na universidade como professora do curso de medicina, da disciplina de neurocirurgia. Que legal. A gente conversava nos bastidores ali sobre essa questão de algumas matérias que às vezes saem, né? Que, né, a doutora Daniela de Lara conseguiu fazer, né, pacientes enxergarem. Acho que foi uma das matérias que a gente falou também. E tem muitas outras, você falou isso, meu Deus, isso é algo corriqueiro. São tantos os ganhos, né? Mas ali, por acaso, ganhou um certo holofote. Sim. Quais são as histórias, essas entregas que você tem? Aquilo que você... O que tem de mais... Você falou de devolver, né? O que é que você sente que mais está devolvendo? Pelo poder da medicina. Assim, aqui a gente falou só um caso, né? Sim. Trazer a visão de volta de uma pessoa, por exemplo, né? O que te realiza sabe o que eu mais acho também? que mais me realiza, assim, eu te confesso que eu saio esgotada do consultório, assim. Porque, para mim, o mais importante de tudo é a pessoa se sentir acolhida. Porque quando ela descobre um tumor cerebral, que, como eu comentei, é o que eu mais atendo, é a minha subespecialidade, ela fica como se ela tivesse uma doença contagiosa, assim. Raramente eu faço o diagnóstico, já vem para mim com o diagnóstico. Então, ela foi no oftalmo, ele pediu um exame e tem um tumor. Você tem que ir com a doutora Daniele. Ela foi no endócrino, tem que ir com a doutora Daniele. Mas ninguém sentou com essa pessoa, explicou que aquilo, que não necessariamente seja um câncer que vai espalhar, ou que é uma coisa que vai precisar operar, mas a perspectiva é boa. Então, eu te digo que muito mais que fazer uma cirurgia, a pessoa voltar a enxergar, para mim é a pessoa sair do consultório assim, ó. Que ela vai pra tem casa. solução. Tem solução, esperança, não é como né? isso, não é como eu imaginava, tem solução, tem uma pessoa interessada em me ajudar aqui. Tô vendo uma luzinha no fim do túnel que eu não tava vendo mais. Por isso que eu te digo que eu saio esgotada, porque realmente minha vontade é abraçar todo mundo e levar no colinho pra casa, assim, sabe? Tu deixa toda a tua energia ali, né? Isso, mas é no sentido de realmente querer trazer essa paz pra pessoa, por mais que seja grave. Mas tem solução. Raramente, hoje em dia, vai ter um tumor que não é operável. Aquelas coisas antigas, não é operável. Não é assim uma sentença. Isso, né? Mas muitas vezes, até porque os colegas das especialidades não têm obrigação de saber isso, Sim, né? claro, muito específico. Mas eu vejo os pacientes chegam muito angustiados, muito sem informação, e aí vem buscar informação onde? Na internet. No Dr. Google. Isso, e aí só tem, né? Então, para mim, o maior fazer diferença é isso. É isso. É perceber que eu levei um pouquinho de esperança. De otimismo. Tem como resolver, exato. Né? Hoje, realmente tem como resolver a maior parte dos casos? A maioria. É mesmo? A maioria. Porque realmente a gente pensa em tumor, já é uma palavra pesada. Né? E aí, tumor no cérebro... Pior ainda. Meu Deus, né? A pessoa pensa assim, gente, acabou? Sim. E junto com isso, eu me considero uma médica jovem, mas eu faço esse ano 20 anos de formada. Jovenzíssima, linda, belíssima. 20 anos de formada. E uma coisa que eu percebo, assim, ao longo desse trajeto, especialmente nos últimos 5 anos, é que essa coisa da rede social, WhatsApp, traz uma confusão na cabeça das pessoas. Porque é tudo muito para agora. Eu quero uma comida, eu aperto o botão, daqui a pouco alguém me entrega. Eu quero falar com alguém, eu mando uma mensagem, do outro lado do mundo me responde. Só que o corpo humano, ele não evoluiu nessa velocidade. Então, ao mesmo tempo que vem extremamente angustiado, vem com a ilusão de que vai fazer um furinho, tirar e amanhã tá em casa. Ansiedade. Então assim, às vezes eu escuto assim, eu explico 1 hora sobre o que é um tumor, como é a cirurgia, e precisa ficar internado?
Gente, é uma cirurgia no cérebro, claro. Ah, pois né? é. Mas, assim, junto com uma negação da gravidade, mas também eu percebo que isso é uma coisa bem recente, assim. Eu te digo, os últimos 5 anos. Me parece ter uma associação com a coisa da rede social, do WhatsApp. Eu acredito também. Então, uma ilusão de que é uma coisa... Não, vai. Então, assim, gente, até para botar silicone, fica internado. Então, É a instantaneidade, né? Tudo muito fugaz, muito rápido. Precisamos pensar a respeito. E isso também tem sido um desafio, sabe? De trazer para a realidade, assim, olha só. O tempo tem o seu poder, né? Isso, e o corpo precisa de um tempo para cicatrizar. Exato, o corte, ele vai demorar o mesmo tempo para cicatrizar agora que levava 100 anos atrás. O que mudou nós temos coisas estéreis, eu tenho uma pomadinha que eu posso passar se precisar para agilizar esse processo, mas o corpo humano vai levar o mesmo tempo de cicatrização. Então, isso também tem sido um desafio no consultório que eu percebo, assim. E o fazer diferença, acho que é isso, trazer um pouquinho de esperança, de que há perspectiva, há uma luzinha no fim do túnel, vamos juntos. Pode ser que o caminho seja pedregoso, mas estou aqui com você, vamos lá. Ai, que maravilha, porque como qualquer profissão, não são todos que têm esse perfil, né? Todos os profissionais, né? Ainda mais com a medicina também, muitos pacientes, tem que ser tudo muito ágil, como você falou, essa agilidade que é necessária, e a gente entende o lado também do médico, né? Sim. Como é que está o mercado? Como é que se enxerga o momento de hoje, assim, para a medicina? E qual que você acha que é a perspectiva para quem está pensando também, principalmente as mulheres, né? Que estão pensando a se dedicar a essa carreira. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga esse futuro? Eu acho que a medicina está num momento crítico. Tem muita abertura de cursos de medicina com a qualidade no pé, assim. Recebo muitos estagiários de fora do estado. A gente recebeu mês passado uma estagiária da Espanha, estagiária do Maranhão. E, assim, a formação está deixando muito a desejar. Coisas básicas não sabem, né? Tem disciplinas que não tem. Então, recebi uma estagiária de um outro estado no mês de junho e não tem neurocirurgia nem neurologia no curso dela. Então, imagina ela tá trabalhando no posto de saúde, no pronto-socorro, chega um traumatismo craniano, bateu a cabeça. Ou chega um derrame cerebral. Não sabe nem o que fazer. Nunca viu, não estudou, não aprendeu. Isso é muito sério, né? Então, assim, os cursos de medicina estão se multiplicando e quem quer fazer medicina acha ótimo, porque agora tem um monte de vaga, né? Mas é importante atentar para a qualidade desses cursos. E outras áreas que têm começado a participar de atuações médicas pontuais. Então, estética, com outros profissionais. Sim. A própria inteligência artificial, que vem contribuir, mas também vem ameaçar algumas especialidades, né? A radiologia, por exemplo, laudar exames, já tem muito desenvolvido isso para ser feito por inteligência artificial. Então, em relação ao mercado, eu vou te dizer o que eu sempre digo lá dentro da nossa equipe. Espaço sempre tem. Depende como você atua e a área que você vai escolher, né? Eu digo para os meus alunos do curso de medicina também, vocês têm que olhar lá na frente. Ah, mas eu sou apaixonado por tal coisa. Tá, mas essa coisa, como é que é hoje? Aí você imagina daqui a 15 anos, quando você estivesse no auge da tua profissão, com todo esse monte de gente se formando e fazendo a mesma coisa que você está fazendo, né? Quando eu era residente, tinha bem menos neurocirurgiões aqui em Blumenau, agora tem mais. Mas todo mundo trabalha em equilíbrio, assim, não vejo nenhuma dificuldade, né? Até porque a cirurgia por vídeo acaba sendo mesmo eu que faço aqui, esse tipo. E ainda bem, é uma região bem gostosa de trabalhar em relação aos outros profissionais. Já tiveste visão lá atrás, né? Quando tu fez essa escolha, eu imagino que tu já tinha uma visão de futuro e da própria medicina. Sim. Né? Quando você vai para os Estados Unidos, entender como funciona por vídeo, por exemplo, que eu acho que na época era ainda muito mais inovador, uma inovação, né? Muito grande. Então, acho que você sempre teve uma visão, né? Muito clara. De trazer o diferente, né? O que de diferente você tem a oferecer? Eu penso que isso hoje, até os próprios pacientes buscam, né? O que vai ser melhor? Por que fazer com você essa cirurgia, por exemplo, esse tratamento vai ser melhor do que fazer com B, C ou D, né? Porque você vai se recuperar mais rápido, é mais preciso, né? Então, trazer esse diferencial tem que ter, acho que todas as áreas. Sim. A gente tem que buscar ter esse diferencial, né? Sim. E isso faz isso, porque aí nós vamos botar na conta, né? 6 anos de faculdade, Meu Deus, 5 de residência, mais 2, tudo isso ainda sem trabalhar, né? Só. Só, entre aspas, estudando, só né? Estudando. Só estudando. É que a base técnica ela tem que ser muito profunda, né? Profunda. Medicina, né? Então, realmente é uma dedicação muito grande, né? Ai, nossa, mas por que é assim? Por que demanda? Porque, gente, coloca na conta, né? Fora antes de começar o curso, que você já começa a estudar bastante para passar. Porque às vezes não passa logo em seguida, né? Então, realmente, são muitos anos de estudo, mas com esse objetivo, Mas de compensa. trazer uma coisa diferente. Assim,
gente gosta, Compensa, né? areia quente para chegar no mar. Que lá. legal, que legal. Dentro da tua área de medicina, a gente falou muito, e eu puxei um tema lá no comecinho, né? Você falou em demência, eu fiquei curiosa. Tem algo que nossos hábitos, aí já entrando um pouquinho na técnica, tá? Desculpa, mas é porque acho que isso é de utilidade, né? Pública. Sim. O que você recomenda para nós, né? Que somos todos leigos, né? E você que trabalha com algo tão importante que o cérebro para nós é a maquininha que comanda, né, o nosso corpo, né? O que você recomenda, assim, pra gente ter uma vida qualitativa, longa, de preferência? O que eu vou Tem falar hábitos, tem não é sugestões. novidade pra ninguém. Mas ninguém faz, Só vocês o que me será? falam, ai, doutora, isso eu já sei, então não pergunta. Exatamente, então faz. Não, brincadeira. Assim, até saiu uma pesquisa bem recente, bem grande, sobre demência, né? O que a gente sabe que faz diferença? Aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Ter hábitos de vida saudáveis, né? Então, não fumar, moderação na bebida alcoólica, né? Ter bons relacionamentos interpessoais, praticar atividade física, né? De preferência musculação, ter musculatura. Meu Deus, musculação aparece toda vez. Mas praticar atividade física, né? Ter boa qualidade de sono. A gente sabe que nível de instrução, quantidade de estudo tem uma relação também. Quanto maior o seu nível de instrução, menor a chance, né? Mas esse não é o principal. O principal são os hábitos de vida, a alimentação, né? Tem uma dieta, quando a gente fala dieta, não é regime, né? É um tipo de alimentação. Uma dieta que há muitos anos atrás ficou muito conhecida, que é a dieta do Mediterrâneo. Sim. Mas basicamente é leguminosas, peixes saudáveis, né? Evitar carne vermelha em excesso, muita fibra. Então, o segredo é comer bem, praticar atividade física, não fumar, bebida alcoólica em moderação, ter boa qualidade do sono, né? Tem outros fatores que aceleram a demência, por exemplo, a perda auditiva, né? Então, a mãe está escutando um pouquinho ruim, gente, vamos atrás. Isso você imagina uma pessoa que está isolada do mundo porque ela não escuta direito. Então, tudo que ela vai falar com ela tem que fazer, acabou o estímulo. Ela está isolada, ela só vai escutar aquilo que alguém se dirigir a ela ou que ela tiver que ir atrás, né? Então, perda auditiva, saiu nessa pesquisa agora também a perda visual, também tem uma relação. Né? Porque deixa de trabalhar Porque você deixa de receber esse estímulo. Eu estou aqui conversando com você, mas estou escutando ali fora, né? Alguém falou uma coisa para mim, eu fui. Imagina você estar numa cabine isolada, não escuta nada, ninguém te traz nenhuma informação. Tudo que, como você não escuta, tudo que vai acontecer, alguém tem que fazer por você. Então, tem uma consulta, mas ela não escutou. Eu vou falar, mãe, dia tal tem a consulta. Ela sabe só da consulta do dia tal, mas o resto, todo do contexto, ela não escutou, porque é chato você ter ficado da hora, agora, o médico é no prédio tal. Então, não, deixa pra lá que eu anoto aqui, eu mesma levo, né? Então, acaba diminuindo o estímulo ali cognitivo. Então, para demências é isso. Nós sabemos que histórico familiar tem um peso, mas não é uma sentença. Tá? O mais importante é a gente cuidar da nossa própria saúde. E isso vale, falando da minha área, para praticamente todas as doenças cerebrais degenerativas, ou seja, de desgaste. Então, por exemplo, derrame cerebral, né? O AVC, como a gente chama, também, fatores de risco. Obesidade, fumar, excesso de bebida alcoólica, excesso de gordura na alimentação, mau controle da pressão, diabetes. Então, qual é o segredo? Vá ao seu médico, pelo menos uma vez por ano, faça o check-up. Aí eu olho no exame e está com diabetes. Não, mas é bem pouquinho. Mas bem pouquinho já faz mal. O médico passou remédio. Ele passou, mas eu perguntei se precisava. Ele falou, o senhor pensa. A minha recomendação é que sim. Mas tomar remédio todo dia. Gente, é um remédio que vai prolongar a sua vida com qualidade. Né? Então, tem um médico da sua confiança, que se ele disser para você que tem que tomar um remédio, você se sinta seguro o suficiente para seguir essa orientação. Faça os exames recorrentes, mas também cuide daquilo que não dá para ir na casa de vocês cuidar. Também brinco muito isso no consultório. Eu falo, eu vou instalar umas câmeras lá do Big Brother e vou ficar, levanta do sofá, vamos fazer atividade. Não dá. Verdade. Então, todo mundo sabe que tem que fazer atividade física. Todo mundo sabe que fumar faz mal. Todo mundo sabe que bebida alcoólica em excesso faz mal, né? Mas a gente acaba, às vezes, ignorando esse anjinho que está na nossa cabeça ali, que nos fala, e optando por ter situações que tragam prazer, vou usar essa expressão assim, para algumas pessoas. Mas são esses os segredos. Não tem remédio mágico e não tem remédio mágico para tratar a demência também. Né? Lembrando que quando a gente fala demência, a primeira coisa que vem à cabeça é o Alzheimer. Né?
porque é mais conhecida. Tem se falado muito, cada vez mais sobre isso. Isso, Né? mas não é a única. Existem Sim. outras causas de demência, por exemplo, tem uma coisa chamada demência vascular, que a gente vê cada vez mais. É aquela pessoa que a circulação cerebral está tão ruim, porque o colesterol está lá nas alturas, o diabetes nunca foi cuidado, nunca fez uma atividade física e está acima do peso, que não circula mais sangue direito, de uma forma bem assim, genérica para explicar. E aí isso vai levar a uma demência. Né? E assim tem vários outros tipos. Mas todos eles se baseiam nesses pilares que eu comentei. Mas é bom a gente relembrar. Foi muito importante você ter falado isso, para a gente lembrar de novo, que como a gente fala, né, comunicação a gente tem que repetir, para a gente chegar no nível de consciência, né? Sim. A gente tem que se cuidar, né? Isso que eu ia falar, é o autocuidado, né? Não tem. Autocuidado, ele é importantíssimo, né? Não tem quem coloque isso na nossa cabeça se a gente não fizer, né? Se a gente não fizer. E não adianta ir, foi 500 médicos, já foi no fulano, Beltrano, eu vejo pelos pedidos da ressonância, assim, um nome de 8 médicos diferentes. Mas vocês falam que tem que fazer atividade física, mas eu não tenho tempo. Gente, tem. Ninguém tem esse tempo. Ninguém tem. Vai ter que separar. Sobrando isso, assim. Tá aqui sem fazer nada. Não existe, né? Vai ter que separar, né? Aquela história. Se não separar tempo para a saúde, vai ser obrigado a separar para a doença. É né? verdade. Então, que a gente separe para a saúde. E não tem nada a ver com idade, né? Esse negócio de dizer assim, vou esperar lá para os 60, 70, 80 anos, não vou me preocupar com isso agora, eu sou jovem. Tem gente que pensa assim, né? E vai muito no consultório por perda de memória jovem. Né? Achando que está com Alzheimer. E aí já é uma outra causa, né? É a loucura da nossa vida. A pessoa tá aqui, perda de memória. Se queixando de perda de memória. Mas quando você vai investigar, é uma pessoa que ela trabalha o dia inteiro, ela estuda à noite, ela chega em casa e faz a marmita do outro dia, vai dormir 1h da manhã, acorda às 5, então o sono é péssimo. Né? E o sono aí fica ansiosa, porque tá muita coisa para fazer, então a ansiedade já pega junto, a concentração fica ruim, e ela acha que está com perda de memória, tá com dificuldade de concentração, porque a base para o cérebro funcionar direitinho também não está acontecendo, né? Uma pessoa que está com um quadro depressivo, em que o cérebro não está conseguindo. Então, sempre tem que ter esse olhar um pouquinho mais amplo. Raramente, no jovem, é uma doença cerebral. Normalmente, é o coitadinho do cérebro que está sendo atacado por outros problemas, né? Que é ruim e vai afetar lá na frente. Consequência. Pode afetar lá na frente, que já traz prejuízo agora, né? E gera, aí mais uma angústia, que é o fato de não lembrar das coisas. Mas não lembra porque o cérebro não está conseguindo trabalhar direito. E cada vez mais frequente no consultório, né? Tá aumentando. As queixas, mas não tem doença cerebral. O que falta é essa base organizada ali. Né? Você vai ver, conversar com a pessoa, não dorme bem, não faz atividade física, come qualquer coisa na rua, né? Então, se não tem a base, a memória é o que tem uma das coisas mais evoluídas do nosso cérebro. Para ela funcionar direitinho, tem que estar todo o restante bom. Se não tá bom, por isso que tem memória, pessoas que têm memórias, né? Pessoas que lembram de muitas coisas, lembram de detalhes, inclusive, tem outras que não têm, né? Aí também tem a questão pessoal, né? Mas é como se tocasse meu celular agora e me chamasse para uma cirurgia no hospital, eu saísse correndo, eu vou parar no semáforo vermelho, vou andar no verde, tiver um pedestre atravessando, eu vou frear, mas quando eu chegar lá, você me perguntar onde é que estava vermelho, onde é que estava verde, eu não vou lembrar, porque o meu foco estava em outra coisa, que é chegar logo. E isso não vai mudar, né? A gente avança como civilização, mas isso não mudou ainda, né? E aí, quando eu tô com foco em outras coisas, porque eu tô muito cansado, porque eu não comi legal, porque meu sono foi péssimo, então eu não consigo guardar nada, não é o cérebro que tá com problema, né? Então, também a gente tem que olhar um pouquinho para trás. Então, é sempre um exercício que eu faço com os pacientes lá no consultório. Conta para mim, como é que tá a tua rotina? Aí é unânime. Daí assim. já tá ali. Então, eu sempre gosto de dizer isso também para as pessoas, assim, preocuparem um pouco menos. Claro, são coisas recorrentes, muito chamativas, tem que procurar atendimento. Tem dúvida, procure, né? Mas primeiro, dá uma olhadinha para dentro, ver se a tua parte está fazendo direitinho. Olhar, foco na rotina, né? Exatamente. Trazer um olhar especial para isso. Na saúde e da rotina daquilo que é possível, né? A gente sabe que o mundo demanda muito, mas no que é possível ter esse olhar. Que legal. A gente tem tempo para mais 2 perguntinhas ainda. Tô vendo aqui. Eu sei que você tem agenda, né? Mas eu quero mais 2 perguntinhas aqui. Eu queria que tu contasses, antes da minha pergunta final, que eu faço para todas as minhas convidadas. Mas antes disso, tem alguma história bacana que tu gostaria de compartilhar conosco? Alguma história que te marcou profundamente na tua profissão? Algo que tenha acontecido, que você tenha uma lembrança, assim. Nossa, são muito tantas. Carinho. Imagino. A gente se conecta tanto com as histórias, Deixa eu pensar uma. Vou contar uma... Porque você já me contou no bastidor que atendia em SAMU, que atendia... né? Ambulância. Em ambulâncias e deve ter muita coisa para contar. Antes de ser médica, então. Tá. Eu tava na faculdade de medicina e que eu tive certeza que era isso que eu queria fazer.
como eu comentei, eu fui naquele Universidade Solidária, lá em Sergipe, e eu conheci uma pobreza que eu nunca tinha visto, né? Porque em São Paulo a gente tem favela, tudo mais, mas tem casa, tem água, tem, né? Pobreza que eu, assim, nunca, não sabia que existia, sendo bem sincera. E nós fazíamos, então, visitas, íamos nas casas, era uma casa muito longe da outra, seco, 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 era janeiro, assim, nossa, seco, seco. E eu lembro que eu cheguei numa casa e tinha uma, vou dizer moça, porque ela é mais nova que eu, e estava deitada, assim, muito pálida. E eu falei, o que está acontecendo com ela? Com a gente de saúde do posto. Tinha várias pessoas, assim. Vocês tinham sido chamados para ir lá? Não, a gente estava visitando as casas. Só Mas a gente ia mesmo. conhecendo. A gente ia fazer um curso para a comunidade sobre higiene. Lá tinha muita verminose. Falar um pouquinho até para os professores da escola do bairro. Mas era uma casa aqui, outra lá, longe. E aí eu cheguei, e o que está acontecendo? Aí a gente de saúde falou assim para mim, ela está morrendo. Tá morrendo. Nossa, ela é tão nova. O que ela tem? Ai, ninguém sabe. Resumindo a história, ela estava com uma infecção intestinal, então não conseguia comer e saindo tudo que entrava. E ela estava desse jeito, e a moça do posto assim, não, mas os remedinhos dela a gente está dando sem falta. E ela é diabética, então estavam aplicando insulina, que é um remédio que é baixo o açúcar do sangue, só que ela não estava comendo nada. Então o açúcar do sangue dela estava praticamente zero. E eles continuando dando remédio. Então, ela estava realmente morrendo por uma coisa que era totalmente tratável. E aí, na hora, a gente conseguiu um pouco de açúcar. Eu comecei a esfregar na gengiva dessa mulher, porque ela não conseguia nem abrir a boca. E ela acordou, é claro, né? E ela não morreu. E naquele dia, eu pensei assim, gente, ela ia morrer de uma coisa tão boba. E até hoje, olha só. eu tenho contato dessa família. Porque depois mandava carta, teve rede social e tudo mais, né? Então, nesse dia, eu pensei assim, que a gente não precisa de muito para fazer a diferença. Precisa só se interessar pelas pessoas, escutar as pessoas. Tô arrepiada, assim. Então, esse aí eu estava no terceiro ano da faculdade e para mim foi um dia assim que eu nunca vou esquecer dessa sensação. Então, por isso que eu te digo, muito mais importante do que você dar um remédio, a pessoa parar de ter dor, ou fazer uma cirurgia e ela voltar a enxergar, é você se interessar realmente. Você querer saber, querer ajudar, querer ter a vontade. Com vontade, a gente faz qualquer coisa. É verdade. Qualquer coisa. Eu vou contar mais uma história recente. Pode, por favor, uma adoro. Paciente muito querida minha. Ela teve um derrame, um AVC quando era criança, então ela não mexe a mão dela assim não mexe, não tem movimento. E depois, com fisioterapia, a perninha ela mexe. Então ela anda, mas a mão não mexe. E ela sempre vai muito maravilhosa no consultório. Ela é adulta, tem 20 e poucos anos. Ela é adulta e sempre vai muito linda, maquiada e de unha feita. E na última consulta eu fui examiná-la e ela assim, a doutora que pinta sua unha? Aí eu falei, não, né? Não tenho essa habilidade. Aí eu olhei dela assim, porque a doutora é chique. Eu falei, não é que eu sou chique, eu não tenho essa habilidade mesmo, eu sou meio atrapalhada. E aí ela com a unha pintada, e eu falei, e a sua unha, como é que você pinta ela? Quem que pinta ela? Eu. Aí eu falei, mas como? Porque não mexe nada aqui, né? Pois é. Falei, essa eu pinto assim. Essa eu ponho esmalte na boca e pinto. Ai, não acredito. Então, por isso que eu digo, quem quer, dá um jeito. Então, é querer. Você tem que querer estar saudável. Você tem que querer fazer atividade física. Você tem que querer ajudar o outro. É um querer profundo, né? Isso. Você tem que querer, entende? Então, a menina que tinha tudo pra estar toda largada, mas ela tá deprimida, lá, ela vai linda, ela se maquia. Eu falei pra ela que tem que fazer um Instagram de dicas de maquiagem. Que legal! E contar a história dela. Depois, e como é que você tira o esmalte? Aí eu já fiquei curiosa. E como é que você tira? Porque você não vai botar o algodão com acetona na boca, né, pra passar. Aí ela, tá vendo isso aqui? Eu ponho o algodão aqui nesse fundinho e faço assim, ó. Não acredito. Então, gente, é isso. Então, por isso que eu digo, não é a cirurgia moderna, não é o remédio, é querer ajudar. Então, é isso que eu te digo. E assim, tem milhões de histórias, ainda bem. Olha várias só, histórias. que bom, né? Positivas, com final feliz. Sim. É o que a gente tenta todos os dias, sem né? dúvida. A minha pergunta final, porque eu falei pra ti que o tempo ia voar. É verdade, nossa, voa Então, mesmo. fechando quase 1 hora de conversa, eu falo que o tempo voa, né? Quando a conversa é muito boa, como nós falávamos no começo. Eu sempre faço uma pergunta, eu sei que, nossa, eu sempre saio com a sensação que a gente precisa gravar mais episódios, porque são muitas coisas. Sim, muitas histórias. Muitas histórias bacanas, né? Mas eu não posso deixar de perguntar, doutora Daniele ou Daniele, né? Qual é a mulher que te influenciou pra tua vida? Porque eu sempre pergunto assim no final, né? Uma mulher, o nome de uma mulher, mas uma só. Eu sei que tem muitas, mas uma e por quê? Que característica essa mulher tem que te impactou e que você vai lembrar pra sempre, assim? Eu vou dizer uma que vai representar todas. A minha mãe. Minha mãe. Que também traz as minhas avós junto, né? Que é aquela pessoa que nunca deixou diminuir. Sempre foi atrás, que nunca achou que era impossível, que veio de uma família muito humilde
E junto com meu pai, formou uma filha médica, uma filha advogada. A primeira médica da família. Primeira médica da família. Ainda continuo sendo a única, que nenhum outro A única ainda? Nenhum outro doido quis assumir esse cabide. Quem sabe a tua filha? Que sempre incentivou, que a gente não tinha condição financeira de bancar inglês, piano, tudo que eu fiz, jazz, não sei o que eu sempre fui assim do agito, de multicurso, mas que ia lá e falava com meu pai pra gente conseguir uma bolsa e conversava. Eu me formei na faculdade com bolsa também, com FIES. Sou muito grata ao meu pai e minha mãe. Mas se eu escolher uma mulher, eu te digo isso, assim, foi uma inspiração de realmente, essa coisa ditada eu puxei dela, ela também tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo, de nunca se limitar. De acreditar que era possível. Se eu te disser uma coisa da minha educação que eu faço questão de passar para minha filha, é isso. Nada é impossível. Tudo você consegue, se você quiser. Naquele querer que eu falei antes. Naquele tem querer que querer profundo. mesmo, tem que querer da alma. Mas nada é impossível, né? Alguns têm mais dificuldades, outros têm menos dificuldades, mas nada é impossível. Então, ela, minha mãe, É um reconhecimento Lourdes, público aí maravilhosa. de quem veio antes, né? É verdade. Pra quem veio antes. Sem dúvida. Que bom, depois manda esse episódio pra ela. Não precisa, ela sozinha já acha. Por favor, né? Doutora Daniele, foi um grande prazer, de verdade, tá? Eu sei que é nessa rotina que você falou, né? Sim. E hoje tem quantos pacientes à tarde? 13? É isso? 14 lá. 14 pacientes. Foi uma grande honra conversar com você, aprender, né? E que você possa inspirar muitas e muitas mulheres que estejam nos ouvindo também. Né? E que essa gratidão que você tem no seu coração também transborde, que chegue até sua mãe, como você colocou agora, né? E que possa tocar muitas outras mulheres também que estejam aí pensando nos seus futuros, seja qual for eles. Muito obrigada. Tá bom? Muito especial estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. Obrigada pela atenção. Imagina, tu quer deixar o teu contato? Se tu quiser olhar para essa câmera aqui, onde as pessoas te acham? Tá. Na internet, no teu consultório, fica à vontade, tá? Tá Se bom. quiser olhar para essa câmera aqui. Então a gente pode conversar um pouquinho mais informações sobre mim. No meu perfil, acho que o Instagram hoje em dia é que as pessoas mais acessam, né? @DRA de doutora, Daniele com 2 L's, Delara, doutora Daniele Delara, e no consultório. Doutora Daniele Delara, tudo junto, né? Isso, doutora abreviada com DRA, Daniele com 2 L's, e no final, Delara, doutora Daniele Delara. Tem algum WhatsApp, algum contato de consultório? Tem. O telefone do consultório é 47 3285 8925. Fica pertinho do Santa Isabel. Então, que tudo ali legal! na mão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá, até uma próxima. A gente vai combinar de conversar mais vezes, estar em contato. Será um prazer. Tá bom? Com Muito certeza. obrigada. Obrigada. Eu vou fechando aqui mais um episódio do Mulheres na PAN, uma conversa maravilhosa com a doutora Daniele Delara. Hoje foi um grande prazer aprender com ela. Eu conto com a sua audiência no próximo episódio também. Se você não está inscrito no canal da Jovem Pan Blumenau, se inscreve aqui no YouTube e acompanha os demais episódios. Até a próxima.